Fala galera, tudo bem? Boa noite para vocês. Hoje, domingão, noite dos pais, porque o dia já se foi, né? Chamando o pessoal da EZN Car Service e o Macedão do Eletrificou para falar sobre o famoso Bolt, né? Vamos aqui deixar o pessoal entrar primeiro. Aqui, como é que tá meu áudio, pessoal? Tá tudo bem para vocês aí? Vamos ver. Aceitar o Macedo. Fala, Macedo. Eita, tá alto o som, hein? Agora eu tô ouvindo. Tava Ó, sem som aqui. tá certo. Agora é esperar o Matheus da EZN entrar aqui. Vamos ver. Aceitar o Matheus. Aceitar, mano. Tô clicando aqui em aceitar, só falta ele entrar. Aí, entrou, Fala entrou, pessoal, entrou. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Já estamos com um total de 8 pessoas. Uhul! Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Ô Macedo, baixa um pouco o seu som aqui, tô quase ficando surdo, velho. Mas onde que baixa Ah, isso? não sei, o microfone é seu. Tá no fone de ouvido. Então tá bom. Vamos lá. como que tá o meu? O seu tá ótimo, Tá Matheus. Tá bom? bem melhor. Ô Macedo, eu queria que primeiro você falasse pro pessoal quem é você e depois o Matheus também vai se apresentar antes da gente entrar nas quentinhas, tá bom? Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos Macedo. Sou entusiasta da mobilidade elétrica. Sou desde 2019. Mudei para os veículos elétricos. Moro aqui no nortão do estado do Mato Grosso. Um desbravador, posso assim dizer. Sou advogado, trabalho bastante com carro, ando bastante. Estou a 700 quilômetros da capital do estado, Cuiabá, que é onde, inclusive, é a concessionária que era autorizada a mexer no carro. E todo mês eu tenho que ir para lá, porque eu também sou conselheiro estadual da OAB, então eu fico nessa ida para lá, para cá, para tudo que é lugar. E sou aquela pessoa que gosta de descobrir tudo que tem escondido ali no veículo elétrico, de fazer ele do seu jeito e de usar realmente. As pessoas falam assim, olha, mas como que você anda tanto com o carro? O carro você não tem que ter quilometragem baixa, né? O Bolt ele está com mais de 90, está com 97 mil quilômetros. O i3 que eu comprei zero em 2019, eu vendi ele no início do ano passado com 86 mil quilômetros, né? E o Zoe, que eu comecei a andar com ele dia 12 de julho, agora, eu peguei ele com 4.200 quilômetros, dia 12 de julho. Hoje nós estamos aqui dia 13 de agosto, fez um mês ontem, né? E ele está com 10.600 quilômetros já rodados, né? Então, carro foi feito para andar. Carro para deixar de enfeite, não faz meu estilo, não. Estraga deixar parado, não estraga? Pô, com certeza, se a água parada da dengue, cara, um carro parado também. E detalhe, né? Antes desse i3 que você vendeu, você teve um outro i3 também, né? Eu tive um outro estresse, desde Quanto tempo? 2015. Aham, Eu quanto que você rodou com ele? fiquei, acho que uns 3, 4 meses com ele e nisso rodei uns 20 e poucos mil quilômetros. Tá vendo? Pô, você roda mais que Uber, caramba. E aí, Quase assim. eu vou pedir um favor pro pessoal que for mandar perguntas, manda no balãozinho das perguntas, senão a gente vai acabar perdendo, tá? Matheus, se apresenta aí pro pessoal. Então pessoal, vamos lá. Boa noite primeiramente, né? Meu nome é Matheus, sou sócio proprietário da Zen Car Service, onde a gente, né, montou a oficina com o intuito de prestar serviços, né, e manutenções gerais, mas principalmente em veículos elétricos e híbridos, que é um pouco do assunto que a gente vai falar aí do carro do Macedo hoje. É isso aí. O Matheus, ele já fez uma live com a gente no YouTube. Foi muito bom, muito bacana. E depois disso que, inclusive, eu indiquei o Matheus para o Macedo, né, para fazer serviço, porque eu sabia que quem poderia realizar essa proeza era o Matheus, tá?
Então, já não vamos nos alongar muito, porque nós temos 1 hora de live, e se for o caso, a gente dá uma alongadinha e volta aí para conversar com o pessoal. Mas, Macedo, o que que aconteceu com o seu Bolt? Então, Thiago, meu Bolt, eu sempre me preocupei com os carros que eu pego em manter revisão em dia e sempre levar nas concessionárias. E meu carro estava perfeito. Eu fiz várias alterações, né? Porque o Bolt ele tinha um grande defeito, né? Ele é um carro muito baixo. Parece que não foi feito para as nossas estradas, né? Uhum. Você viu uma lombadinha, ele já pensa em raspar. E eu consegui ajustar a suspensão dele e fiz várias alterações no carro, mas não mexendo nada de forma radical, estrutural, né? É... Perguntaram se o Macedo deu bolsa das peripécias com carros elétricos. Eu mesmo. Ele mesmo, ele Eu mesmo. mesmo. É, e, e aí o carro estava perfeito. Eu falei assim, olha, o carro agora ele ficou perfeito. Porque eu me incomodava muito com a altura do carro, com esses problemas. E aí a Chevrolet me, me chamou para um recall. Um recall no cinto de segurança. É um detalhezinho. Então, não tinha Só nada a ver que com bateria nem nada. nada a ver com bateria nem nada. Só que eu já estava há 3 meses reclamando com eles de um defeito no conector USB que da entrada para aquele MyLink, né, o sistema multimídia. Ou seja, Uhum. tem um USB lá que funciona só energia e tem um USB que entra para o MyLink, que é o que conecta os dados. E esse aí parou de funcionar. Parou de funcionar, inclusive, durante o período de garantia do carro. Eu já tinha ido 2 vezes à concessionária e a concessionária disse que estava em contato com a fábrica, tentava arrumar, tentava mexer, mexia e não tinha retorno nenhum. E aí a Chevrolet falou assim, você tem que trazer aqui em Cuiabá, levar lá em Cuiabá para um recall no cinto de segurança. Eu falei, gente, tudo bem que eu vou direto lá, mas eu saí especificamente para um recall e eu tinha que ver essa questão do USB, que eu ia deixar um carro com um tempo maior. Eu falei assim, pessoal, eu falei assim, olha, vocês vão fornecer o guincho para levar o carro lá? Eu falei assim, não, a gente vai fornecer o guincho. Eu falei assim, ó, Ah, Chevrolet legal. melhorando o atendimento para o cliente, né? Uhum. Ô, ledo engano. Pegaram o carro aqui no meu escritório, numa quarta-feira. Inclusive, eu estava atendendo o cliente. Chegou o pessoal do guincho e falou assim: olha, toma aqui a chave do carro, está aqui na frente. O guincho manobrou e colocou em cima. Só que eu já tinha passado uma experiência com Bolt, e essa experiência não é só com Bolt. Todo proprietário de carro elétrico, eu acho que já passou ou vai passar por isso uma vez na vida. Que foi aquele dia que você acorda e chega no seu carro, e ele está carregadinho e tudo, e a chave não vai destrancar ele. E não vai acontecer nada. Por quê? O Thiagão travou ali. Por quê? Porque a bateria 12 volts morreu. E aí, o que eu pensei? Falei, eu vou colocar, porque assim, o carro elétrico, a gente tem uma particularidade dele, que a bateria 12 volts, ela morre de uma hora para outra. Ela não dá aviso. O carro a combustão, ele começa a chamar o toim antes, né? Você vai da partida, ele faz toim, toim, e aí dá um... O carro elétrico não, ele simplesmente morre. Eu falei assim, olha, eu comprei um monitor para ver a voltagem da bateria. E liguei diretamente na bateria do veículo. Só que eu Uhum. coloquei um controle para desligar, para ele não ficar gastando corrente, né? Sim. Só que nesse dia que o pessoal veio buscar o carro aqui, eu esqueci de desligar esse acessório. Então ele subiu no guincho, foi para Cuiabá e ficou com esse acessório ligado, que é um display LED, gastando bateria. Aí Quando eu descarregou a 12 volts. descarregou a 12 volts. Eu cheguei em Cuiabá para já pegar o carro, porque daí eu cheguei e estava lá o carro parado. Eu falei assim, não, a gente está acabando de fazer uma atualização aqui e vamos seguir os procedimentos da fábrica para arrumar a sua entrada USB. Gente, eu não estou fazendo stand-up, não é Uhum. piada isso aqui que eu vou contar, foi exatamente o que aconteceu. Aí eu cheguei lá e falei assim, não, perfeito, mas qual foi o procedimento da fábrica? A fábrica falou para a gente acabar de atualizar o carro aqui, e aí depois para resolver esse problema a gente vai pegar um driver novo do multimídia e vai colocar num pendrive e vai colocar no pendrive para atualizar no multimídia. Ah, Aí eu falei assim, interessante. não, deixa eu entender. Então quer dizer que para arrumar o USB que não está funcionando, vocês vão ligar um USB, um pendrive no USB para colocar um arquivo e depois desse arquivo arrumar um USB que não está funcionando. Vai dar O certo. mecânico olhou, pensou, assim,
tem alguma coisa errada mesmo, né? Assim, vocês não pensaram nisso? E, e aí, a gente conversando lá e cá, nisso aí, eu peguei e fui olhar o carro. A hora que eu olhei dentro do carro, eu vi o meu monitor lá que a bateria 12 volts estava com 9 volts. Aí eu falei para ele, olha, mas antes vamos ter que resolver a questão da bateria. Ele está com a bateria baixa, ficou ligado aqui, baixou a bateria. Daí ele pegou e falou assim, não, vou tirar a bateria e fazer dar uma carga lenta assim, nela, né? Como eu estava com pressa, eu falei assim, olha, não precisa, não há problema nenhum em fazer uma transferência de energia, a famosa chupeta, né? Uhum. Eu já fiz, não tem problema. E realmente está aí, o Matheus vai dizer para a gente que não há problema nenhum se for feito da forma correta. E aí É. ele vem, para um carro na frente, pega, cara, a coisa mais estranha que eu já vi na vida. Ele pede para mim ir entrar no carro para dar a partida, né? E ele pega os cabos da chupeta, dois cabos pretos. Não é um vermelho e um preto. São dois cabos pretos. Liga era uma tracker, liga na tracker e puxa esses cabos pretos para a bateria do Bolt. E aí ele baixa. A hora que ele baixa, vai, tá, deu um Putz. estouro, buzinou o carro, piscou luz dentro, piscou. Cara, foi aquela piscação toda. Aí ele pegou, não, peraí. Daí chamou um outro cara, né? Isso quem fez foi um Vamos mecânico. tentar de É, novo. e daí o que me chamou a atenção é que ele falou assim, olha, confere aí qual que é o positivo e o negativo. Nossa. Ele falou isso. E aí ele colocou de novo, e aí eu dei partida e o carro funcionou. Só que nisso ele já parou de carregar a bateria 12 volts, porque queimou o fusível do cabo de bateria. E deixamos o carro ligado lá, só que eu nem percebi. Eu deixei o carro ligado, não, deixa um pouco ligado aí e saí. Aí depois ele mandou mensagem: olha, aconteceu o seguinte, o seu carro, a bateria que está nele aqui, estragou. Ela não está mais segurando carga. Na verdade, não é que a bateria não estava segurando carga. A bateria estava perfeita e o carro não estava carregando a bateria. Então, assim, a sua bateria não está segurando carga. Isso era 5 e pouco da tarde, numa sexta-feira. Aí eu peguei e falei assim, não, beleza, eu vou correr atrás de uma bateria numa autoelétrica aí perto. Então, tem a bateria aí? Não, não tem, só se eu pedir dos Estados Unidos, demora não sei quanto tempo e tal, que é aquela bateria de R$ 4.000, eles compram uma bateria 12 volts. Tá, mas uma pergunta que eu quero saber. Essa bateria 12 volts do Bolt, ela é diferente? Tem alguma coisa especial ou não? Nada diferente. A bateria 12 volts que tem em qualquer outro carro, tanto que eles tinham um Bolt no test drive lá, e era um Bolt preto. Hum. E o chefe da oficina lá entrou em contato comigo e falou assim, Macedo, sei que tem o pessoal dos veículos elétricos aí, eles estão fazendo um preço especial no Bolt aqui, preço X. E aí Hum. eu coloquei no grupo da Bravei, nos grupos, inclusive esse Bolt foi lá para Minas Gerais, né? Foi O vendido. nosso amigo vendeu através de mim esse Bolt, né? E há Uhum. umas 2 semanas atrás, o proprietário desse Bolt teve um problema sério que ficou com o carro trancado também, não conseguia abrir. Bateria 12 volts pifou. Entendi. E não faz 3 meses que ele comprou o carro. E aí ele foi atrás, veio e descobriu que eles tinham pego uma bateria, o menorzinho da Chevrolet, esqueci o nome agora, não lembro o nome dos carros Chevrolet, mas Onix? ah, Onix. do Onix. Isso, ele estava com a bateria do Onix. Hum. Então, e aí a Chevrolet disse que a concessionária depois, para negar e tudo, a Chevrolet fala, não, a bateria que não é original estraga o carro. A própria Chevrolet colocou no carro test drive deles para vender para outro terceiro uma bateria de Onix. A bateria é igual. O único detalhe que tem é que é uma bateria que é aquela que é start-stop. Né? Mas, Sei. ó, eu quero comprar uma bateria de start-stop. É essa bateria que vai servir, não tem 50 amperes, uma bateria 12 volts normal. Não é igual do i3, que é uma bateria de moto. Sim. Uma bateria normal. Aí, beleza. O carro está nessa situação, corri atrás, comprei uma bateria nova, 600 e poucos reais. Uma bateria 12 volts. Uma Cheguei bateria lá, top, por esse preço é top. coloquei, com start stop, cheguei lá e coloquei a bateria. Que tinha a segunda linha e tinha a primeira linha. Falei, não, quero a primeira linha. Né? Uhum. Cheguei lá com o cara, coloquei a bateria. Aí, a hora que funcionou o carro, ele foi olhar e falou assim, olha, mas você está dizendo aqui que o alternador não tá, o carro não está carregando a bateria. Uhum. Não está carregando. Eu falei assim, olha, então faz o seguinte, deixa o carro aqui, eu vou embora, amanhã eu volto. E eu a 700 quilômetros de casa, esperando o carro para ir embora. Aí no sábado de manhã,
Eu fui lá no primeiro horário, 8 horas da manhã, já estava lá. Eles, não, que a gente está tendo uma campanha hoje de troca de óleo aí de carro, tem que esperar e tal. E eu lá esperando. Não, mas vai rolar um churrasco aqui atrás, daqui a pouco lá os caras já estão tomando cerveja, churrasco depois do meio-dia, todo mundo bebendo lá na Chevrolet, né? E meu carro lá. Daqui a pouco eles chegaram, ó, a gente identificou, foi esse fusível aqui e tudo mais. Aí veio o chefe da oficina para mim, o Alexandre, e falou o seguinte, olha, isso aqui, inclusive, essa peça a gente não tem, custa 2.000 e pouco e tal, só que a gente não tem, demora tempo para vir. Mas isso aqui, até se você levar numa eletrônica, eles soldam isso daqui e você fica com o carro ok, porque soldou aqui, ele vai estar funcionando beleza. O cara me Uhum. deu essa orientação. Eu falei, cara, mas se você está falando que soldando tá ok, eu posso fazer uma ponte também, enquanto eu não soldo, para ir embora. Sim. Aí, ó, a gente não pode mexer, mas se você quiser fazer aí, pode fazer. Aí eu peguei, o que eu fiz? Fusível queimado, eu fiz um jumperzinho. Por quê? Ele vinha o cabo de baixo, que era o que carregava a bateria. O 12 volts ia para o outro lado. Aí eu fiz aquele jumper. Liguei. Beleza. Funcionou na hora, voltou a carregar. Só que eu percebi que o ar-condicionado do carro não estava funcionando. Só que eu falei assim, vou esperar para dar uma voltinha para ver se está ok. E aí fiquei um tempo lá e saí de lá, eram umas 4 horas da tarde de sábado. Bebi uns refrigerantes lá, que eles estavam achando uma carninha, eles bebendo cerveja e tal, e falando do meu carro. Saí. A hora que eu saí, eu vi que o ar-condicionado não funcionava mesmo. Mandei um áudio para o Leonardo, que era o mecânico que deu o curto. Leonardo, o ar-condicionado não está funcionando, cara. Mas é o seguinte, o resto está tudo funcionando no carro. Eu tenho que ir embora, então eu vou pegar a estrada, eu vou para minha cidade e na semana que vem eu providencio para o carro voltar para cá e eu me organizo lá para estar outro carro e tudo mais, no sábado, né? Ele falou, não, beleza, vai me avisando aí. Aí eu percebi o quê? Passava dos 20 e poucos quilômetros por hora, o ar-condicionado ligava, Hum. diminuía, desligava. Daí eu falei assim, olha, deve ser alguma coisa de configuração e tal. E ele, não, beleza. E eu relatando tudo que estava acontecendo com o carro. Fui jogar água no limpador de para-brisas, não funcionou a bombinha. Eu falei assim, levantei o áudio. Falei assim, olha, parou de jogar água no limpador de para-brisas também. O limpador está funcionando, mas a água não veio. E fui. Uhum. Peguei a estrada, daqui a pouco deu uma pane geral. Acendeu, parecia uma árvore de Natal. Piscou a ABS, piscou tudo, encostei o carro. Aí parei e falei assim, vamos fazer que nem você faz com Windows, né? Reiniciar. Desliguei o carro, tá? Desci, tranquei, esperei, voltei, resetou, parou tudo e ficou acesa só uma luzinha do carro lá, que é uma pane. Peguei, mandei áudio e avisei para ele o que estava acontecendo. E continuei a estrada. Em momento nenhum eles falaram assim, olha, para seu carro, pode ser algo grave, traz aqui. Segui. Aí cheguei na minha cidade, no domingo, fiquei com o carro domingo, segunda andei com ele, terça andei com ele, na quarta fui para a cidade vizinha, que eu leciono na faculdade de Direito também, sou professor de Direito, e tô lá, deixei no carregador, inclusive a faculdade tem uma tomada para carregar veículo, carregou, peguei a estrada de volta. Peguei a estrada, a hora que eu tô chegando em Matupá, na minha residência, eu fui olhar o retrovisor e tava bem embaçado, e o vidro sujo, que eu peguei uma chuvinha. Aí o que eu fiz? Falei assim, vou ligar o limpador traseiro. A hora que eu liguei, meu amigo, aí o negócio foi louco, como diz o outro, o bagulho foi louco. Piscou no painel, já falha no motor, encoste, isso, aquilo, e começou a dar erro, falha para tudo que é lado. O carro começou a feder queimado, começou a cheiro de Nossa, mano. queimado. Eu encostei o carro, falei assim, bom, primeira coisa, eu vou salvar o que está dentro do carro. Tava monociclo, tava tudo, comecei a tirar as coisas dentro do carro e pá. Falei, salvei, o carro não começou a pegar fogo ainda, agora eu vou ver o que está acontecendo. Peguei minha chave, abri o capô, cheio de queimado, falei assim, vou desligar a bateria, desligar tudo. Comecei a desligar tudo, sistema elétrico. Beleza, carro não pegou fogo, carro ficou lá. Eu acho que se eu tivesse deixado ligado, o carro até tinha pego fogo lá e eu já teria recebido esse carro pelo seguro. Mas parou. Aí peguei, guinchei o carro, mandei para Cuiabá, para concessionária, e mandei mensagem até para ele. Falei para o chefe, pro Alexandre e para o Leonardo, que é o gerente de serviço. Tem o Leonardo, gerente de serviço, e o Leonardo, que é o mecânico. E temos o Alexandre, que é o chefe. Eu mandei mensagem para o Alexandre. Falei assim, Alexandre, eu tenho certeza do que aconteceu, porque eu vi, eu presenciei, e eu quero que vocês peguem as imagens das câmeras de segurança
Porque isso tudo é filmado. E eu lhe garanto que na imagem você vai ver, inclusive saindo faísca no momento que ele fez o curto aí, o pipoco que deu, e vai comprovar exatamente o que eu estou Então, falando. Isso me foi negado. o ambiente da oficina é todo filmado. Todo filmado. Porque assim, tem a oficina toda filmada e tem a recepção dos clientes, onde fica um painel mostrando todas as imagens da oficina. Então eu sei que é todo. E aí eles negaram. Tanto que daí eu fui lá, e eu gravei toda a conversa com eles, e fui depois conversando, e falei, cara, eu preciso que vocês me arrumem um carro, reserva, enquanto vocês estão vendo o que vai acontecer aí, não, porque eles não sabiam o que falar sobre o carro. Uhum. Aí, daí eles pegaram e falaram, não, acontece o seguinte, você tem um fiozinho positivo e negativo que sai da bateria ali, vai para os acessórios. Esse fiozinho aí, isso aí, perde a garantia do carro. Eu falei assim, mas eu não estou falando aqui em garantia do carro, eu estou falando aqui em vocês danificaram o Em carro. Ele falou, não, mas isso... responsabilidade. Exatamente. Ele falou assim, não, mas isso aí que causou o dano. Eu falei, quê? Isso que... Eu falei, meu amigo, vamos lá. Esse fiozinho ligado ali é uma dashcam que eu tenho, é os outros acessórios que eu não ligo na rede do carro fazendo gambiarra, faço um sistema paralelo. Inclusive tem um fusível de 10 amperes lá. E o fusível queimado, pelo curto que eles deram, um fusível de 150 amperes. Eles quiseram me convencer que esse fusível, essa fiação com fusível de 10 amperes, que não foi queimado, o fusível está até hoje, está lá com o Matheus Neizene, esse fusível lá, tá intacto o fusível. Eles falaram, esse fusível fez queimar um de 150 amperes. Eu falei assim, gente, isso é inviável, isso não pode acontecer. Mas não, é porque com o passar do tempo vai forçando, porque o carro não suporta esses seus acessórios, e vai forçando até que levou a queimar. Eu Ô, falei, cara, deixa eu não tem lógica. só fazer uma pausa aqui. O Matheus, ele antes de trabalhar com mecânica, ele trabalha com eletrônica. Matheus, procede isso quando você coloca muitos acessórios no carro, ele gera uma sobrecarga sobre o sistema ou não? Depende disso muito de como é instalado, mas se instalar da forma certa, não gera, tá? Não gera, pode instalar, fa fazendo toda a parte de rede, fusível, a parte de proteção da parte do jeito correto, não tem problema algum. Tá, beleza. Então, continua aí, Macedo, vamos lá. É. E exatamente isso que foi feito, porque foi puxado um sistema paralelo saindo da bateria, nada ligado no sistema do carro. Uhum. Então, eu não ia colocar um monte de acessório para recarregar um negocinho de acendedor de cigarro, lá, uma tomada 12 volts, que está projetado só para um Tá. acessório, né? E aí eu falei, cara, isso aí é as mesmas coisas que eu usava na minha BMW e nunca estragou, cara. Não, mas a BMW é outro carro. Então você está me dizendo que um Bolt é um carro ruim? Não, Porque o detalhe, Bolt não suporta. Uma BMW com uma bateria de moto suporta. O Bolt com uma bateria de 50 amperes não suporta. e tem um Aí o cara detalhe, fala, o i3 é conhecido por ser uma árvore de Natal, hein? Quando sim, se quer abaixa a bateria 12 volts, já está aí com tudo. É, sim. isso E mesmo. aí, e aí ele falou a coisa que eu desisti a conversa. Hum. Desisti de conversar, que eu falei assim, eu tenho 20 anos de Chevrolet, eu entendo. 20 anos de Chevrolet, 20 anos de Bolt. Eu falei, não, deixa pra lá, eu vou resolver isso, eu vou tirar o carro, vou mandar para um lugar, vou pedir para fazer uma perícia você quer perícia? Quer, mas eu que vou. Vocês já estão falando que a culpa é minha, eu vou querer uma perícia independente, que aí depois a gente resolve na justiça. Tirei o carro, Uhum. não, saí de lá, aí você me recomendou a Ezene, falou da situação, e, e eu esperando para eles, mas cadê o orçamento? Cadê o documento? Uhum. Daqui a pouco eles me mandam o orçamento. Hum. R$ 115 mil. Caraca, Inclusive, até o rotor do motor elétrico eles queriam trocar. por E causa de aí, um fio que ia para dashcam. exatamente. E aí, eles me mandam isso e eu falei, cara, não tem lógica um orçamento desse tamanho, né? E, e aí eu perguntei para ele, mas como que foi isso? Eu liguei para ele e tal. Ele falou assim, não, a gente colocou aqui, olha só como que eles fizeram esse orçamento. Eles conectaram o leitor do OBD, no OBD2, e o que não leu eles colocaram que tinha que trocar.
Se não leu é porque não tá funcionando. Se não leu, é porque Meu, não está funcionando. Não interessa que olha tem um só. cara. Cara, ele falou assim, o que não fez a leitura aqui, a gente já tem certeza que tem que trocar. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês o áudio que o chefe da oficina mandou para mim. Porque o orçamento 115 não era um orçamento definitivo. E não tinha peça que talvez fosse sair fora do orçamento. Escutem isso. Tô te mandando um orçamento aí, tá? Cortou. Que pode ter alteração, tá? Só um Agora tá orçamento bom. prévio, tá? Só o que a gente mesmo aqui que tem problema. Na hora da desmontagem pode vir apresentar mais peças, né, assim, no orçamento, tá bom? Então veja. Eu falo, Marco, esse aqui é só o que a gente identificou. Então, que identificaram, ou seja, isso ali já ia ter que trocar. E a hora que fosse desmontar, podia vir mais problemas. Sim, E aí porque me aí passou esse você vai orçamento. desmontar, não vai ler as outras coisas. E ali e certamente, imagina que eu tivesse autorizado isso, eles iam pedir as peças para a fábrica e não iam nem verificar se estava estragado ou não. Só iam trocando tudo, né? E aí eu peguei e falei, não, providenciei um guincho lá para Jaraguá do Sul. Eu gastei quase R$ 4.000 só com guincho, né? Aqui para ir lá para Jaraguá do Sul. E das pessoas, por que você não entra na justiça? Porque, assim, calma. Primeiro, eu quero botar tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e como que vai ficar, para depois eu fazer isso. Tanto que o prejuízo que eles me deram vai além disso. Vai além disso porque eu estava sem outro veículo, tive que estava andando de monociclo, na falta do veículo que o pessoal da Gramarca de Cuiabá danificou. Comecei a andar de monociclo, me acidentei, quebrei o ombro. Tudo isso aqui é em decorrência do que eles fizeram. Passei 30 dias, ainda estou com dor, estou começando a levantar o ombro agora. Tudo em decorrência, incompetência da concessionária. E aí, o que eu fiz? Eu acionei a Chevrolet. Por quê? Eu falei assim, bom, quem retirou o carro funcionando da minha casa foi a Chevrolet. E a Chevrolet fez contato comigo, foi tudo muito bonito, falando que ia verificar, ia verificar. E no final da conta, o que colocaram? Olha, tem acessório instalado no seu carro, então a gente não vai cobrir nada. Está fora da garantia. O que eles não entendem, e aqui eu tenho uma grande crítica, e aqui eu já vou frisar para vocês. Eu amo o Bolt. É um excelente carro, mas o atendimento da Chevrolet do Brasil é de uma incompetência tamanho. Eu não compraria um outro carro da Chevrolet por ficar preso à Chevrolet. O carro é excelente, mas eles têm que mudar essa forma de ver o cliente. O problema está Porque sendo pós-venda. é o pós-venda. O carro é excelente. Eu vou pegar o Bolt, meu Bolt está com 98 mil quilômetros, eu vou continuar com ele. É claro que vou deixar fora da concessionária. Matheus está muito longe de mim, mas na hora que eu precisar de alguma coisa, eu vou fazer contato com ele e incomodá-lo. E aí, se for alguma coisa que é urgente, tem que mandar o carro para lá, eu mando para lá. Senão, eu pego uma dica dele e levo a algum lugar aqui, ou senão ele vem para cá. Mas Chevrolet, concessionária Chevrolet, com esse atendimento que eles estão fazendo, nunca mais. Então, assim, até teve alguém que perguntou agora há pouco, aqui no chat, no começo, e se uma compra de um Bolt 2020 era uma boa compra. E aí eu vou responder para você. É a melhor compra que você pode fazer. Sabe por quê? Porque esse carro está fora da garantia. Você não precisa levar na concessionária. A pior compra que tem do Bolt é você comprar um Bolt que você tenha que levar ele para a concessionária, que esteja na garantia. Comprar Bolt fora da garantia é uma bênção. Você não precisar de concessionária Chevrolet, você vai ter um carro que não dá defeito, que um carro que tem uma autonomia boa, um carro robusto, é um baita de um carro. Então, Bolt 2020 é a nossa melhor compra que tem. E aí tem o Matheus para quem não quer levar para concessionária. Você não precisa levar para concessionária. Chevrolet do Brasil é tão coisa que, para vocês terem uma ideia, tem uma revisão que nos Estados Unidos ela é feita com 100 mil milhas. E 100 mil milhas vai dar quase 170 mil quilômetros. Essa revisão tem que trocar todo o fluido da bateria. A primeira troca é com 100 mil milhas. A bateria. Fluido da bateria. E aí, no Brasil, eles mudaram isso para a cada 50 mil quilômetros.
E aí essa revisão custa R$ 2.000 e tantos, porque tem que trocar o fluido da bateria. Então, o respeito da Chevrolet com o brasileiro, o desrespeito é tanto que, vejam, é o mesmo carro que roda nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm condições severas, assim como tem no Brasil de clima. Tem clima Aliás, quente, mais tem severas, clima né? mais severas. Porque lá você tem a Califórnia que faz 50 graus e ainda tem pontos que neva, né? Você de um estado para o outro vai do deserto para a montanha. Exatamente. Então, o mesmo carro que roda no gelo e que roda a 50 graus, troca a cada 100 mil milhas. Aqui para o Brasil, falou, não, o brasileiro, inclusive eu perdi meu narizinho de palhaço, fazer homenagem para eles, mas o brasileiro é palhaço. Para eles a gente pode empurrar, porque as revisões do Bolt são baratas. Você não tem que fazer nada nas revisões. Só que eles colocaram uma revisão de a cada 50 mil para ganhar dinheiro, para arrecadar dinheiro do brasileiro. Então, essa é a grande crítica que eu tenho à Chevrolet. Os carros são ótimos, mas tente comprar fora da garantia para não ficar amarrado à concessionária. O carro foi lá, o Matheus identificou, comprei as peças tiradas dos Estados Unidos. Inclusive, na sexta-feira, estava apertado no grupo, eu estava fazendo a conta. O que eu gastei de peça nesse carro? Calma. Segura. Calma. Segura aí, vocês vão saber. Para deixa quem para acompanhar a depois. gente até o final da live, vai ficar sabendo. Mas Agora vamos partir para a parte do Matheus. E eu falo da quantidade. A quantidade de peças lá que tinha, mas cortou de uma forma enorme. Mas vamos lá, joga a bola aí. Aí, Matheus, você recebeu o carro do Macedo. Conta a sua parte. Então, vamos lá, né? O carro vem de lá, vem para cá de guincho, né? E aí a gente começa o passo desde o início, né? A recepção, entender o que aconteceu, o Macedo contando toda a versão dele. A partir disso, a gente começou o diagnóstico, né? Começamos o carro, literalmente, como ele falou, o carro não acendia, não ligava, estava totalmente desativado e com um forte cheiro de queimado, né? A gente começou o primordial, né? A gente tira o quê? Vai testar parte de alimentação, fusíveis. Começamos a desmontar a BSM do veículo. Que, voltando, para lembrar do fio, né, que o Macedo falou, realmente, o fio estava ali, aquele que ele fez a ponte, né, estava ali, do jeito que estava funcional, né, não era a proporção do fusível, mas funcionando, estava carregando para carregar a bateria, né. Voltar a falar também dos acessórios que ele colocou, né, os acessórios estavam colocados ali, estavam instalados, como ele falou, não é incisivo no veículo, não foi cortado fio, algo original do veículo para fazer a instalação, foi puxado paralelo, né, com fusível de 10 amperes, assim como ele falou, tá? A gente até veio perícias aqui, né, fazer laudos do seguro e tal. O pessoal, tá, mas esse fusível, não... mesma coisa que o Macedo falou, esse fusível não pode ter danificado o carro e tal. Eu falei para ele, meu amigo, vem cá, imagine esse fusível de 150 amperes, né? O fusível que tinha instalado era de 10 amperes. 150 amperes para 10 amperes, a fusível faz tempo, a né? proporção é muito maior. A hora que ele encostasse o cabo ali, tinha queimado tudo. Fusível, rompido, né? Mas eles não. Eles sempre queriam, tipo, arrumar um jeito de fugir do assunto, né? A gente continuou, desmontou, e até se vocês quiserem, né? Eu tô na oficina, vim para a oficina até para, se vocês quiserem mostrar a BSM, eu deixei separada. Esse fusível tá tudo ali certinho, separado para vocês verem. Legal. E a gente fez o diagnóstico, realmente, a caixa de fusível, a BSM, ela sofreu um curto tão grande que ela chegou a soltar os pinos da BSM, da própria BSM, entendeu? Ô, louco. O chicote derreteu, todos os fios que derreteram foram negativos. E como que a gente tem, geralmente, um problema desse para detectar? É quando você tem um curto. Porque Então você a teve uma corrente no polo negativo. Isso, mas assim, o que a energia faz? A gente brinca que a energia ela é preguiçosa, ela tenta procurar o caminho mais perto do que do aterramento sempre.
e Sim. todos os aterramentos estavam derretidos do conector. Aí a gente, pô, realmente houve uma inversão de ou troca de bateria ou uma chupeta com os polos invertidos. Isso a gente é nítido de ver ali, tá? A gente desmontou, fez o diagnóstico, aí vem aquela coisa, né? Liga na concessionária. Eu até liguei para fazer um orçamento, achei um pouco inviável os valores, o tempo então para vir maior ainda, né? Foi da forma que a gente, conversando com o Macedo aqui na oficina, a gente faz os serviços, mas a gente não tem tanto o costume de deixar o cliente trazer peça, tá? Uhum. Mas como esse carro a gente percebeu que ia ser um pouco mais complexo e como o Macedo falou, o orçamento que passaram foi uma coisa assim absurda e nada eu estava encontrando, nem usado não tinha, tá? E para mim fazer um teste. Eu falei, não, Macedo, então você compra. Aí ele mandou vir em caixa de fusível original, o cabo da bateria positivo Deixa original. eu só cortar rapidinho aqui. O Alan tá perguntando cadê a caixa de perguntas. Alan, é esse balãozinho aqui com um ponto de interrogação, tá? Você clica ali que você consegue fazer a pergunta, tá bom? Pode falar, Matheus. Veio todas essas peças originais, né? A gente fez o reparo da parte do chicote, a gente tem vídeo, tudo isso gravado, né? Fizemos o reparo do chicote e o aterramento, um dos que queimou, que derreteu mais a caixa de fusível, foi o do limpador do para-brisa, né? Por isso que bate com o que o Marcos O falou que ele traseiro. é o mesmo. Ah, tá. O que alimenta é o mesmo para os dois. A hora Uhum. que ele ligou o limpador, que o carro pifou de vez, né? Que forçou mais a rede, ele estava fraco e por isso que o carro morreu de vez, né? E a gente fez todo o reparo, arrumou todos os terminais, trocou a BSM. A bateria, inclusive, que está no carro é a mesma que veio de lá, né? Com que o Macedo mandou, né? A gente ligou, montou, aí sabe aquela hora que você fica assim apreensivo, né? Porque, pô, fica aí um do lado, só encaixa o cabo, porque como derreteu, a gente não sabe a proporção dos demais componentes do carro. Mas como a gente falou para o Macedo, é primordial você ter uma alimentação para fazer o restante do diagnóstico. A gente não saiu condenando o carro todo. A gente Certo. precisa desse cabo e dessa caixa para a gente alimentar o carro e ver se alguma coisa mais queimou. Mas a princípio, isso aqui tem que trocar. Foram duas peças. A gente fez a substituição e a montagem dessas duas peças. Aí todo mundo né, ao redor do carro ali, com pensamento positivo, mas pô, fica ligado, porque se sair fogo, desliga. Né? Pensamento Ligamos, positivo e extintor do lado. é tipo isso. Aí a gente ligou o polo positivo, né? O carro já acendeu as luzes da frente, painel ligou, tudo ligou assim. Tem até um vídeo, Uhum. eu mandei acho que ali para vocês, né, esse vídeo. Sim. Aí ele embarcou dentro e falei, não, pô, já engata a marcha, já vamos ver se vai funcionar, né? Aí já foi para frente, para trás e Bem, sem então no nenhum. final das contas, o rotor não estava danificado. Não, bom, a gente montou tudo isso, Uhum. para frente o carro, para trás o carro, nenhuma luz. Né? Fizemos aí o diagnóstico com scanner e tal, nada mais de falha. Tá? Então a gente entendeu o quê? Que realmente, porque um rotor, um inversor, qualquer coisa que tivesse ali com problema, quando você ligasse o carro, ele não ia conseguir alimentar a bateria. Ele não vai carregar a bateria, né? Porque a gente sabe que quem carrega a bateria de baixa é a bateria de alta, passando por um inversor DC-DC, que carrega a bateria de baixa. Né? Então, isso já estava funcionando. Se o carro andou, motor, rotor e o conversor de DC para o trifásico do motor também estava funcionando. Entendeu? Uhum. Nenhum erro. Pô, legal. Aí a gente testou, andei com o carro ali uns. Já saí andar com ele, né? Tava até chovendo, né? Aí usei os limpadores e tal, né? Tudo Não normal, parou. ligou, desligou, o carro não. Não, mas eu não sabia dessa do limpador ainda. Daí, né, eu saí, andei e tal. Aí depois me mandaram assim, ó, duvido que tu ligou o limpador, porque se ligar o limpador é a prova mortal, né? Falei, pô, vou até gravar um vídeo, né? Aí fui lá, liguei o limpador, desliguei, injetei no para-brisa tudo. Resumindo, né? O carro funcionando. Até hoje, acho que já tá. O Ei, Macedo vai. Matheus, deixa eu cortar você aqui.
Quem fez a pergunta para ele foi o Soneca, do Tesla, o Rafael. O Perguntou Rafa, pro, é isso mesmo. Não o entrega, Rafa, o cara. Soneca, nosso amigo Soneca, do Tesla. Ele mesmo. E, e até hoje, né? Eu já. Que tá marcando no painel, acho que é 1.260 e poucos quilômetros que eu já rodei com esse carro, tá? E nenhum erro. A gente carregou várias vezes em carregadores AC, né? Carregamos a bateria, deixei chegar em 4% para carregar novamente, e aí foi. Só faltava testar DC, né? Uhum. Aí eu consegui também aí com o pessoal da VEG, gratidão por isso, né? A gente foi na VEG, a gente conectou um carregador de 60 quilowatts. Tá fácil para vocês de Jaraguá do Sul, né? Tá fácil, tá ali, né? Aí a gente foi lá, conectou, deixei carregar, carregou super rápido, perfeito, desconectava, conectava, né? Resumindo, o carro ficou como saiu de fábrica, entendeu? Tá, Funcionando uma pergunta. bem, Ele estava claro. com problema em várias coisas. Primeiro foi o cinto, foi feito o recall, certo? O Uhum. cinto estava funcionando normal. Aí depois ele falou da entrada USB, do ar-condicionado e aí a da árvore de Natal que acendeu. Todas essas coisas, alguma coisa manteve o erro depois dessa manutenção ou não? Não. Não, então É que assim, na então verdade assim, ó, tudo vamos lá. funcionando. Na verdade, deixa eu até explicar a questão do recall. O recall Hum, não necessariamente que ele vai gerar um erro no carro, uhum, tá? O recall é uma peça que a montadora entende que pode colocar a vida Henrique. do passageiro em risco, mesmo ela não tendo gerado problema, eles mandam para fazer a troca, né? Não tem erro de cinto e ele está funcionando normal. É, O deixa eu só SP, pontuar aí que o recall do cinto de segurança dele era só identificar que a tração dele podia passar ter um contato com o carpete e colocar fogo. Então eles só Hum, cortaram um pedaço do carpete e colocaram um acabamento. Não era nada ah, envolvido com eletrônica, ah, esse recall do tá bom, entendi, entendi. O entendi. Alan, ele falou que vai comprar a camiseta da Malve e vai passar aí para conhecer a oficina, tá? Opa, tá de portas abertas, vai ser um prazer. E leva uma camiseta. Claro. Tá certo. E, Hum, e da parte do USB, a gente identificou que tem a ponta de um cabo, né, que vai conectado no USB que está danificada, né? Até o cabo hum. também já está vindo, esse cabo. E acho que essa semana ou semana que vem chega, a gente vai trocar para ver como que vai funcionar. Mas isso não funcionaria, não influenciaria em Inclusive, deixa eu nada. só fazer. Me permite uma parte nessa questão do USB aí, Uhum, que lembra que eu falei que fazia uns 3 meses que eu estava brigando lá para eles tentar arrumar, eles não identificavam o problema? sim. Eu não contei isso pro Matheus no início. Daí o Matheus estava andando com o carro, falei, Matheus, tem um probleminha só que tem que verificar também, que é do USB e tal, que não está funcionando. Mas deu 5 minutos, ele me mandou um vídeo. Olha, identifiquei esse defeito aqui. Tem que trocar o cabo. A Chevrolet, a concessionária, em conjunto com a fábrica da Chevrolet, fazia 3 meses que estavam brigando para achar o defeito. O Matheus achou que 5. É que esses defeitos aí, geralmente em multimídia, eles preferem trocar toda a multimídia ao invés de fazer qualquer reparo nela, necessariamente, né? É. Na Agora verdade, entrando na. pode Pode falar. falar, desculpa. Não, eu queria entrar já na parte das peças, então. Não pode, fica à Então, vontade. vamos lá, vamos entrar assim. Você identificou, no caso, a fiação, todos os negativos ali, os aterramentos dele, realmente queimou, né? Derreteu. E tem uma corrente inversa ali e derreteu, certo? Agora, o que exatamente foi feito de reparo nesse veículo? Que a gente fez. E as peças? O que foi feito nele? Então, a gente foi feito o reparo dos negativos do chicote, né? Até porque o chicote não tem para comprar, né? Uhum. Nem aqui nem fora. E também a gente foi trocado ali a BSM completa e o cabo de alimentação positivo da bateria. Isso Tá. aí. Foi isso que foi Só feito. isso. Nada de caixa de disjuntor, nada. Nada, nada. O que veio dos Estados Unidos de peça até agora? Agora veio a caixa de fusível, o cabo positivo da bateria e só, na verdade isso.
né? E um conector que ainda eu tenho que trocar do carro ainda, né? Que a gente montou, ele sofreu um leve aquecimento e ele derreteu um Aí pouquinho. Não, ficou não, grudado. isso. A gente arrumou ele para poder ligar o carro, né? Porque assim, como o Macedo falou, passou um orçamento ali que a concessionária passou de que tinha que trocar muitas peças, a gente já também agilizou isso para poder o carro ligar e ver se realmente precisava de mais peças. E esse conector chegou semana passada, né? Mas também é só desmontar e fazer substituição, não vai influenciar nada, né? Entendi. São 3 peças. Quanto tempo de mão de obra para análise e de tempo de manutenção? Olha, isso já vai demorar um pouco. Eu calculo que deu umas 10 horas, mais ou menos, ali de 10 a 15 horas de serviço que a gente colocou assim de início. Se a gente for contar todo o processo, vai dar perto de umas 20 horas, né? Mais ali, umas Uma semana 18 de horas. serviço. Uma semana de serviço. Semana, para a gente fazer todo o diagnóstico, desmontar e montar umas 4, 5 vezes o chicote no lugar para ver se ficou legal, se certificar, entendeu? E os testes. Uhum. Então, assim, na verdade, foi uma semana para diagnóstico de um problema que seria gigantesco, Uhum. e no final das contas, dos 120 mil foi para quanto esse orçamento? Pode abrir ou não? Aí acho que o Macedo fala, né? Se as peças, Tá. desde o dia que chegou aqui o carro, eu fizesse o diagnóstico, a peça estivesse na minha mão, em uma semana o Macedo tinha o carro. É isso mesmo. Uma Entendi. semana. É, Mas os valores, o- eu já passei a minha parte para ele. Ele tem Uhum. os valores das peças, ele consegue passar, mensurar melhor. O Pode total. É, falar. com relação aos valores, a parte do Matheus ali, eu até tenho que conversar com o Matheus, porque a gente arrumou um detalhezinho na suspensão também e ficou o orçamento junto. Ah, ele Mas está eu querendo creio. negociar, ele está querendo Não, não, negociar. não é negociar, é separar só para saber Sim, sim. exatamente o que é do que. Mas do Matheus, a parte do que a Chevrolet estragou, o pessoal da Gramac estragou, eu creio que está dando perto de 6 mil e pouco a 7 mil o refazer o chicote, o tudo mais, né? Levando em conta que o Matheus falou assim, o chicote não acha. Eu acho que até se procurasse bem garimpado, talvez achasse, mas um chicote desse aí, eu Ah, tá até perguntar novo, também o né? chicote. Eu falei assim, eu não sei até onde que vai esse chicote. Acho que ele ia ter que desmontar o carro todo para Montar o trocar o carro. chicote, né? Isso mesmo. É absurdo, né? Então, eu creio que o custo do chicote desse aí deve ser uma vida, quase. Mas as peças. Foram 3 peças, que uma eu já tinha pedido no dia que eu vi que queimou lá. Uhum. Só que eu peguei e botei na ponta da caneta, contando custo de frete, custo de importação, os 60%, né, do imposto, tudo. Ficou em R$ 3.200 as peças. Tá, O então orçamento da Chevrolet mil. era R$ 115 mil. 90 mil reais de peças e o resto mão de obra. Então, Então, na verdade, a gente está falando de 10%. 10 vai dar. Contando gastar com custo para envio do carro, custo para ir buscar, 10%. Agora, se a gente fizer uma conta aqui, pegando só o custo das peças, que eles passaram 90 mil de peças para 3.200. É uma boa diferença. Bom, porque assim, a mão de obra, aí eles pegaram, eles colocaram lá que ia dar 25 mil de mão de obra. O Matheus deu 7 mil, né? Então tá mais ou menos dentro do preço de concessionária, para fora da concessionária, é equivalente. A gente tem que fazer 2 contas separadas ali Sim. para ver, né? A mão de obra é uma coisa à parte. Mas agora, a peça, cara, de 90 mil para 3.200 de peça, eu realmente tentaram me assaltar. Tentaram me extorquir lá, foi uma extorsão, né? Se eu aceito esse orçamento, eu ia estar hoje buscando dinheiro para saber como que eu ia pagar o carro. Talvez as peças não tivessem chegado ainda, né? Porque o Sim, sim. Matheus até foi ver a questão de peça para pedir e tal, e ele viu a dificuldade que é para conseguir algumas peças na Chevrolet. Eles criam uma dificuldade enorme. Isso na Então, Chevrolet Brasil, né? E para Chevrolet importar, foi, Brasil. foi difícil conseguir essas peças? Rapaz, se eu tivesse gasto um pouquinho mais, esse carro estava
estava pronto faz tempo. Pra você ter uma ideia, o carro ficou pronto, eu estou ansioso para pegar esse carro. E aí faltou o quê? Faltou o USB. Uhum. Aí no início da semana o Matheus me passou, olha, é isso. Na terça-feira da semana, terça-feira passada, eu comprei, despachou esse chicote, esse cabo que ficou faltando do USB lá dos Estados Unidos para cá, né? Saiu. E tá chegando amanhã, vai entregar amanhã, lá em Jaraguá do Sul. Ele falou que amanhã. Segunda, eu liguei na FedEx, que eu pedi um expresso da FedEx. Então, a diferença que deu que eu, em vez de pagar 60%, eu paguei 100% de imposto. Mas talvez se eu tivesse pensado antes, até tinha optado por esse meio mais rápido das peças. Porque assim, o que a gente percebe hoje? Você tem uma facilidade de importar. As concessionárias praticam muitas vezes preços que são abusivos, realmente. E você consegue importar a um custo interessante. E se você tem urgência na peça, você pede um FedEx, pede alguma coisa e às vezes você faz a conta, isso aí vai compensar. Então, eu não tive dificuldade para peça, tá? Pesquisei no catálogo e tudo mais, e veio tudo e veio tranquilo. Passou na importação tranquilamente. Demorou um pouquinho aquele trâmite de importação, os que não foram pela FedEx. Pela FedEx no Expresso, eles têm o desembaraço mais rápido, né? Então, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Como que eu digo? Hoje, pretendo, quando eu precisar peça para o meu Bolt, importação direta. Porque Chevrolet não dá para confiar. Eu digo, olha, se você hoje levar um carro para uma concessionária como essa estão fazendo, você tem que fazer um vídeo. Porque a primeira coisa na minha conversa com eles, quiseram dizer que meu carro chegou com problema, porque chegou de guincho. Esse meu amigo, eu tenho até testemunha. Porque o cara do guincho saiu com o meu carro dirigindo, colocou em cima do carro. Ah, mas por que veio de guincho? Veio porque a Chevrolet me ofereceu e tudo da distância. É claro que eu prefiro mandar o carro de guincho e dar o tempo para vocês trabalharem com calma, né? Então, assim, as concessionárias estão muito nisso. Olha, vamos fugir de qualquer jeito. Encontrei, inclusive, um rapaz numa outra, que está trabalhando em outra concessionária. Ele falou assim, não, eu já trabalhei com esse pessoal do Grupo Saga. E o Grupo Saga é o dono da Chevrolet aqui em Mato Grosso. E infelizmente, são os representantes da BYD aqui também. Eu fico com receio do que pode acontecer com a BYD aqui em Mato Grosso, tendo esse tipo de pessoas controlando o pós-vendas dele. Porque uma coisa importante que a gente tem que pensar é que marca não é só marca. Marca é marca com o dealer, né? O concessionário. E aqui em Mato Grosso, ficou na mão do mesmo grupo que, segundo essa pessoa que trabalhou lá dentro, falou assim, a nossa orientação é nunca assuma a responsabilidade por nada. Sempre jogar a culpa no cliente. E é exatamente o que aconteceu comigo. Inclusive, nós tem em Cuiabá, tem uma página no Facebook, Aonde Não Ir em Cuiabá. Liberaram a minha publicação... exatamente. Liberaram a minha publicação sobre o caso com orçamento, acho que ontem lá, já estava com quase 200 curtidas lá e comentários, e várias pessoas comentando que já tiveram problemas semelhantes até na Agramarca, nessa concessionária Chevrolet, já tiveram problemas lá dentro da mesma concessionária e eles nunca assumem a responsabilidade de nada. Então a gente tem que mudar essa... eu acho que as marcas têm que mudar isso, porque a Chevrolet, ótimos carros. Então, a gente vê nos Estados Unidos eles dando um atendimento diferenciado. A gente viu nos Estados Unidos eles chamando o pessoal dos Bolt para trocar por Bolt novo, fazendo proposta. Aqui no Brasil, o brasileiro, Não, a gente não tem esse detalhe. e a gente tem Então, o recall que eles fizeram a nível global, eu acho que foi uma coisa que muitas marcas não fariam. Sim. Então, assim, só que aí a gente tem que pegar, poxa, o Chevrolet, acorda, comece a cobrar dos seus dealers, seus revendedores, e quando eles fizerem alguma coisa errada, lembre-se que vocês são responsáveis solidários. Sim. Hoje, eu posso entrar com ação contra a Agramarca apenas, posso entrar com ação contra a Chevrolet apenas ou contra as duas. Sim. Porque eu posso escolher quem processar. O Código de Defesa do Consumidor me dá esse direito. E a Chevrolet, elas têm que pensar, olha, eu estou com um parceiro meu fazendo coisa errada, espera aí que eu vou assumir o erro dele, vou resolver, e aí eu vou ir lá para ver o que está acontecendo para resolver, para não se repetir esse erro. Porque é o nome deles que está, a imagem deles. Porque quando a gente vê concessionária, qual é a concessionária? Chevrolet. E não nesse caso foi o problema, realmente, a Chevrolet. Exatamente.
o problema da Chevrolet foi de eles não terem esse trato de, peraí, vamos pegar para resolver o seu problema, tendo em vista que foi um dealer meu que causou esse problema. Eles não se preocuparam com isso. Então, tô nem aí com você, né? Tanto que, assim, eu vou, agora no final do mês, buscar o carro, vou voltar com ele rodando, e vou fazer uma grande homenagem à Chevrolet e à Gramarca, que eu já estou programando para fazer adesivos com uma campanha negativa contra eles, mandando tomar cuidado para comprar veículos elétricos da Chevrolet, colocando para a Chevrolet ter mais respeito, para respeitar os consumidores. E vou fazer a questão de fazer um turismo e fazer uma paradinha em todas as concessionárias Chevrolet que eu encontrar pelo caminho e parar bem na porta de entrada para os clientes verem o Bolt todo adesivado com uma campanha negativa. Porque já que eles não respeitam o cliente, eu vou mostrar para todos verem que eles não respeitam e fazer essa campanha. Porque eu realmente estou muito decepcionado, muito ofendido com a forma que eu fui tratado. Eu A acho gente vê. que, assim, até mais positivo que isso, porque a gente entende que realmente foi uma falta de respeito, de responsabilidade nesse caso, mas ainda mais produtivo que isso, era falar assim, olha aqui, tem gente que sabe mexer no carro, só não está dentro da empresa, né? Não, exatamente. Eu até pensei em adesivar o seguinte: veículo danificado pela Chevrolet, reparado pela EZN Car Service. Colocar do lado. Eu vou fazer uma propagandinha do Matheus também do lado do carro. Porque o cara sabe, o cara entende. Cara, eu ficava aqui, o Matheus teve, graças a Deus, ele não me cobrou encheção de saco. Tá? Senão ia Porque ser caro. não, eu deitava, cara, eu não conseguia dormir preocupado, eu pegava e mandava uma mensagem. Mas, Matheus, sério, você acha que pode ter, esperando chegar a peça para ver, o Matheus quantas vezes teve que dar uma de psicólogo, conversar comigo, me acalmar, eu começava a ficar nervoso, ficava mandar mensagem, daqui a pouco eu falei, mas espera aí, foi um curto de 12 volts, lá embaixo de alta tensão, não vai ter queimado, meu Deus, Matheus, o que você acha? E começava, querendo que ele fizesse adivinhação, cara. Mas aí, tem uma coisa que é importante que eu queria falar. Às vezes o pessoal reclama do preço que se faz das revisões dos carros elétricos, sendo que pouca coisa se faz nele. Mas o que eu acho bem importante é que é o seguinte, mais importante, mais relevante que o que se faz no carro é as horas de investimento para a formação daquele profissional. O cara ele precisa apertar um parafuso, mas antes dele apertar aquele parafuso, saber qual apertar o parafuso é o mais importante. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, o Matheus arrumou esse carro, esse Bolt. Quantos Bolts antes desse você fez a revisão? Desse aqui? Nenhum. Então você pegou um Bolt sem conhecer o problema e sem sequer conhecer a estrutura do carro, sem sequer ter contato nenhum com o material dele. É isso que eu digo que é importante, é ter ideia do que o carro pode apresentar e saber analisar. Então, é igual um médico. O médico, tudo bem, ele conhece o padrão do corpo da pessoa, mas não necessariamente toda a posição de todas as células dele. Então, por isso que eu falei para o Macedo, assim, leva para o Matheus, porque ele pelo menos entende a lógica do carro. E aí, outra pergunta que eu vou fazer para o Matheus, daqui a pouco vai cair a live, mas eu acho bom a gente manter aí com o pessoal, tá? Mais um pouquinho. Quantas vezes, Matheus, na sua experiência com veículos elétricos, você já teve que refazer serviço de autorizada ou concessionária? De concessionária 2 vezes, né? Como a gente mencionou naquela live anterior, o primeiro caso foi com um Tesla Model X, que foi da concessionária da Mercedes de Floripa. Né? O carro chegou na oficina onde eu trabalhava totalmente morto, após a substituição da bateria 12 volts, que eles ligaram a polaridade invertida. Ou seja, a mesma coisa. Mesma coisa. A diferença do Macedo é que foi feita uma transferência de carga com os cabos invertidos. Automaticamente, a gente pode generalizar que é a mesma coisa. A única coisa é que a bateria não estava no carro, mas seria a mesma coisa. Né?
E o que eu vejo nisso, a gente conversa muito porque o mundo, a tecnologia, ela está avançando. O que hoje está acontecendo, amanhã já ficou para trás, tem algo novo. E se a gente não acompanhar da mesma forma, a gente também vai ficar para trás, entendeu? E eu vejo assim que oficinas independentes hoje no Brasil, não estou falando só da EZN, que busca conhecimento, ou se manter atualizada. Outras oficinas também estão muito mais capacitadas de que muitas concessionárias. Isso eu posso afirmar, Sim. entendeu? Porque hoje a gente participa de treinamento de... A gente consegue ter acesso à bateria totalmente desmontada, fazer manutenção, diagnóstico dos modos em cima de bancadas. A gente corre atrás disso. Uhum. A maioria das concessionárias, até estranho falar, mas é vídeo num telão que eles colocam para passar um conhecimento. E esse teórico é legal, mas a didática de você pegar isso na prática te dá muito mais confiança, te desperta, entendeu? A buscar mais conhecimento. Tem um exemplo que eu gosto de falar. O ADG não está assistindo aqui. Eu não vou puxar o saco dele porque ele não está assistindo, mas que é verdade. Por exemplo, o caso da Exene e a High Torque. O ADG, o que que ele fez? Ele seguiu o caminho da mobilidade elétrica para se preparar para esses carros. Então, ele comprou um Prius velho para mexer, ele pegou um Zoe alugado para ele ter experiência, agora ele comprou o Dolphin. Então, são pessoas que realmente decidiram, através da experiência e não simplesmente de manual, saber como que é fazer uma manutenção de carro. Então, como o Matheus disse, a, a questão das oficinas independentes é que eles acabam buscando a experiência, né? Buscando cursos. Então, quando as pessoas se questionam, como que vai ser a manutenção de um carro elétrico? Olha, o pessoal está se preparando. A questão é saber onde levar. E a gente vê sempre a oficina do Matheus, até se você puder, mostra um pouco aí pra gente. O que não falta é carro para fazer manutenção, né? Na verdade, assim, de carros elétricos, né? Aqui na oficina a gente já tem tido muitas experiências, né? E posso até mostrar para vocês, deixa eu virar aqui. Olha só, hoje na oficina a gente tem esse elétrico aqui, ó, é lá de Alagoas, Um né? Tesla. Um Tesla Model 3, tem um Tesla Model X, que é de Balneário Camboriú, para a gente fazer manutenção. Ali está o Bolt, do Macedo. A gente tem esse carro que é de São Paulo, tá? Tá pra gente fazer manutenção. Esse aqui é aqui da cidade. Esse carro tá pronto, só tá carregando. Uhum. E esse aqui é um híbrido, ó. Uma Volvo T8 híbrida, que a gente fez manutenção. Esse carro a gente fez reparo no motor traseiro, que dá muito problema, já está pronta essa parte. E a gente desmontou para fazer reparo nos farol e nas câmeras. Esse aqui, ó, é um Tesla Model X, Model S, fazendo diagnóstico e reparo na bateria. A gente tem ela baixada aqui, ó, e fazendo manutenção nesse carro aqui também. Então, hoje, de veículos elétricos, eu acho que é mais de 70% da nossa manutenção e experiência está sendo nos carros elétricos. Porque tirando esses daí que você me mostrou, eu só vi um Camaro amarelo ali. Tem o Bobobi aqui, ó. O Bobobi também está aqui. Fazendo manutenção, desmontamos a interna toda, banco, tudo, para tirar o painel. Tem que tirar até o vidro para poder tirar o painel, que o ar-condicionado parou de funcionar. Pois é. Mas aí, assim, até o Alan é sempre participativo, eu gosto dele por causa disso. Ele falou que o amigo dele não compra um carro elétrico porque é a mesma bateria de celular. E aí, é a mesma bateria de celular? Não, acho que cada um tem a sua particularidade, né? Uhum. Vai de cada montadora e seu projeto. Mas a durabilidade e a confiança da bateria é bem melhor, né? Nem tanto pela bateria, mas quem gerencia a carga e descarga da bateria até o limite que ela pode ir, a tecnologia é bem maior, né? Você tinha falado do BSM do Macedo, né? Eu achava que era BMS, né? Você falou BSM. Isso, aqui, ó. Que é? BMS é aquele controlador que fica dentro da bateria que controla as células. Eu pensei dele, na verdade, mas o que seria então esse BSM? BSM é esse aqui, ó. É Hum. um módulo que controla todo o gerenciamento de carga da parte de baixa tensão. Olha só.
Nossa, deu uma bela fritada, hein? Aqui, É quase uma caixa de fusível. É aquela caixa de fusível que fica na frente. isso. O nome Entendi. técnico Os leigos. seria BMS, mas para quem entende como caixa de fusível é a mesma coisa. Tá? Tem alguns pinos que até saiu ali da, da, da parte do chassi ó, do carro. Fez um pula Tá vendo? pirata. É, aqui. O cabo positivo que o Macedo falou é esse aqui, ó. Uhum. Né? O fusível que queimou, não sei se eu vou conseguir focar ali, mas tá queimado ali, ó. Tá. Esse do Não dá meio, pra ver, mas. Ah, tá, entendi. ó, tá rompido, tá Uhum. vendo? Os outros lá não. Hum, Entendi. Dá pra ver rompido, Ó, sim. esse aqui e as duas peças primordiais, né, pra gente ligar o carro foram essas, né? Então, o carro tá aí, tá rodando 100%. Até eu vou ficar triste que ele vai levar embora, né? Você foi pra Florianópolis com ele ou não? Vou semana que vem, né? Ó, É aqui, ó. Ó, esse cara confia no 100%. serviço, hein, Macedo? Confia. Ele É isso aí. ele falou pra mim que ele tá apaixonado no Bolt já. Tá encantado no Bolt. Realmente, Assim, realmente é um daqui a carro. pouco eu vou ter que cobrar o aluguel dele. Vai batendo na nota. Realmente, eu vou falar assim, eu nunca tinha tido experiência com o Bolt, né? A gente já fez manutenção. Vou falar de Tesla, que é o que a gente mais mexe. Já foram mais de 68 carros que a gente fez manutenção, e sem contar os outros elétricos e híbridos, mas ele é um carro que realmente ele surpreende pela agilidade, a durabilidade da bateria é incrível. A autonomia desse carro é excelente. Aí o cara chega ali, banquinho quente, volantinho quente, nossa, não tem como não gostar, entendeu? Sim. E ainda mais que Ô, é mais altinho, né? Mas é o time. não tá pegando nos quebra-mola. O É. Matheus mandou uma foto esse dia das chaves dos carros que estavam lá. Aí tinha Uhum. umas 10 chaves de Tesla e a chave do Bolt. Aí eu falei assim, com essa foto eu posso concluir que o Tesla dá muito mais problema que o Bolt. Foi uma pergunta que o Alan fez, né? Qual que é o carro elétrico que mais dá problema? Eu acho difícil a gente ter essa noção ainda, né? Eu acho que ainda é um pouco prematuro para a gente falar isso. A galera até fala assim, pô, mas é que dá muito problema em Tesla. Não é que dá problema no Tesla, é que hoje eu vejo uma coisa assim, ó, de todos os mais de 260 carros que tem no Brasil, eu posso garantir que 80% deles a gente presta manutenção. Então, Então mas é por bem que normal. você presta tanta manutenção? Por que desses 80% já passaram pela sua mão? Deu 10 mil, o pessoal se preocupa em fazer a revisão, conferir reaperto, Hum. conferências. Às vezes tem algum recal na Tesla, a gente refaz esse serviço aqui, verifica, entendeu? Tem alguns que dá problema que tem que corrigir o erro? Tem, como todo outro carro, entendeu? Mas a grande maioria está aqui porque a gente se destacou, graças a Deus, no começo de tudo isso, e a maioria vem para cá. A gente viaja o Brasil todo fazendo manutenção e vem carro do Brasil todo. O pessoal manda de guincho da mesma forma que o Macedo mandou o Bolt deles e manda os outros Então, na carros. verdade, desses 68 caças, 80% aí não foi problema. Não, nem todos é problema. Tem alguns com problemas, mas na sua maioria são, tem um barulhinho interno, o meu banco não está funcionando alguma coisa, algum ajuste, um barulho na suspensão, coisas assim, entendeu? Tem aquele que já tem que fazer alinhamento de porta. Às vezes o cara. Esses clientes, eles são um pouco mais exigentes. Se a porta, o friso estiver desalinhado com a porta, para ele quer que resolva, entendeu? O friso do farol está um pouco mais aberto, tem uma greta muito alta, muito grande, eu quero arrumar. Então, essas coisas assim, entendeu? Exato. Eu brinquei com o Matheus, mas aí que tem exatamente a questão que ele colocou, né? Até a revisão a Tesla não tem concessionário no Brasil. Então Não. significa que lá, não, eu não posso levar lá no Matheus, eu tenho que levar na concessionária porque está na garantia. Então, eu tenho certeza que, por que tem tanto Tesla lá? Porque é referência, cara. O cara vai levar onde confia, onde tem referência. E o que a gente está tendo de referência aqui, né, o mundo dos elétricos, quem que é o cara que resolve? Quem que é o mágico do Brasil? Uhum. É o Matheus.
Até pouco tempo atrás, o pessoal trazia um mexicano, né? Pagava a passagem pro cara para ele fazer esse serviço. E É, era uma vez por para ano, vocês né? terem, para vocês terem uma ideia, eu tenho contato com o mexicano, Uhum. né? Quando eu preciso de algum diagnóstico que tem que ser direto com a Tesla, ele entra remotamente nos carros e faz isso para mim, tá? Mas tem muita coisa que eu vou ser sincero para vocês que eu tenho contato com três pessoas que trabalham dentro da Tesla. Tem muitos defeitos que a gente pegou aqui no Brasil que eles nem sabiam que isso pode acontecer. Ou que nem sabem o que tem que fazer. Aí acontece a mesma coisa que o carro do Macedo. A gente começa, vai no passo a passo, identifica o problema. Ah, mas o problema é aquela peça. É Sim. fácil na concessionária, porque eles pegam a peça toda, se tiver que trocar o computador, eles colocam a peça toda. Se Eles não tiver que vão trocar saber qual foi o problema, porque eles trocaram. isso, isso, a gente aqui, a gente faz o quê? A gente desmonta, testa, identifica qual peça do montante todo que está com problema, entendeu? A gente pode fazer essa substituição. Eles colocam uma nova inteira lá e reprogramam e está tudo certo, Sim. entendeu? Essa é a diferença. Eu tive um problema com o meu carro. Foi um problema mecânico. Foi o único problema que eu tive no Jaque, que foi a planetária do diferencial, tá? E eu já tinha apresentado esse problema aí pro pessoal, já tinha relatado esse barulho. Só que teve um dia que ele começou a fazer, parece que ele saiu do ponto e começou a raspar quando entrava na redução. E o pessoal da Jaque, eles fazem o mesmo serviço que o Matheus fez. Não, tem que identificar, tem que diagnosticar. Mas eu já dei a linha para eles, o caminho. E aí, depois que eles tentaram identificar, diagnosticar os problemas, eu falei assim, tá bom, vamos abrir esse diferencial. Aí eles identificaram realmente essa planetária, que um dos lados estava um pouco frouxo. Qual que foi a solução? Pega uma nova planetária, só a planetária, trocou no mesmo dia que recebeu a peça e ponto. Entendeu? Então, são coisas simples, na maior parte das vezes, mas que precisam de um cuidado para diagnosticar. Entendeu? Não, mas esse diagnóstico, a gente fala em despreparo da concessionária, e o Matheus aqui vai me dizer, esse carro, ele tinha passado na concessionária há pouco tempo, tinham feito a revisão, disse que não tinha problema nenhum do carro. E De para repente, dizer que é o teve problemas despreparo, acessórios. não, a suspensão não estava ok. Tinha que trocar as duas buchas de bandeja. Ou seja, o despreparo está tão grande que eu acho que até as concessionárias entraram naquela coisa, carro elétrico não dá defeito, então eu não vou nem olhar a suspensão. Eles simplesmente não perceberam. Eu já percebi que o carro estava um pouco estranho. A hora que acelerava, ele parece que estava uma dançadinha na frente. Só que a Uhum. concessionária estava falando para mim que estava tudo ok. Eu nem reclamei isso com o Matheus. O Matheus, dando a volta do carro, falou assim, mas você tem uma coisa estranha no seu carro, tá dando uma dançada aqui na frente e tal. Eu vou ver, acho que as buchas. Daí pegou e identificou as buchas de bandeja, realmente estavam com problema. Já foi trocado, agora o carro vai estar firminho. E eu tava notando o carro estranho, mas eu falei, cara, será que é uma coisa que eu nunca tinha percebido? Porque a concessionária estava dizendo que estava ok. Ou seja, a concessionária está falando que a suspensão do meu carro que estava com problema está ok. Então, veja, não era um risco só do carro parar. É um risco à minha vida, né? Que quebrar alguma peça da suspensão com o carro andando. Então, o despreparo que a gente vê que tem acontecido no Brasil é enorme. Porque a concessionária, você está amarrado lá. Você comprou o carro zero, você está amarrado lá. E eles sabem que o carro, na hora que saiu da garantia, o cara não vai levar na concessionária. Mas caras como o Matheus, se ele não tem um serviço de qualidade, o cara não vai voltar lá. Uhum. Ele tem que garantir o serviço dele. Ele vai fazer com aquela cautela que precisa. Então, o que tem acontecido com as concessionárias do Brasil, e aqui eu digo, vou além, não só com a Chevrolet, a gente escuta muita gente falar de várias situações. Eu estava comentando, uma pessoa comentando comigo, falou assim, teve o cara que teve um problema numa Amarok, no câmbio, e a hora que chegou lá, os caras começaram a criar confusão, disse que tinha trocado os carpê dela, não era original, Nossa, e aí ia negar a garantia. Daí o cara, a hora que o cara carpete. falou assim, não, então me dê por escrito isso daqui que você vai negar a garantia do câmbio por causa do carpê do carro. Daí os caras papai deram a garantia, mas tentaram fazer ele ir embora falando do carpete. Então parece que existe uma cartilha. Uma cartilha, olha, procura se tem alguma coisa diferente.
trocou a tampinha da válvula de roda, você vai negar a garantia. Então, as concessionárias virou essa indústria, né? Que está um problema sério. Há um desrespeito muito grande com o brasileiro nisso. Não é só o que aconteceu comigo, é com muita gente tem acontecido coisas semelhantes. A gente vê as pessoas reclamando de coisas semelhantes. Sim. E tem uma coisa legal que o Matheus mostrou essa semana pra gente, foi até o motor da Volvo, né, o Matheus? Ele está mostrando uma coisa legal, que é a bateria do Tesla ali também. Também. Não, eu mostrei a bateria agora só para mim não esquecer do técnico lá da Tesla que eu estava conversando com vocês. Essa imagem aqui, ó, desse jeito aqui, ó, que está a bateria, ele nunca viu. Você acredita nisso? Ele pega a bateria e troca. Eu falei, mas pô, como que vocês não... Não, é que a gente não repara aqui. O carro chega com um problema, eu tiro uma bateria, coloco outra bateria e o carro vai embora. Eu falo, meu Deus, mas daí o cara trava no conhecimento. É manutenção em linha de produção. É isso mesmo. Daí aqui não, pô, esse carro aqui tá com um problema. A gente já identificou onde está o problema, no qual banco de bateria está com problema. Aí agora a gente vai buscar uma solução para isso aqui, entendeu? Ah não, agora eles baixam a bateria e lembrando que a gente está no Brasil, tem que se virar, né? Se tivesse, Thiago, estava resolvido. Fala aí, Marcelo. Mas eu perco o amigo, mas eu não vou aguentar, cara. Eu tô vendo tudo essa coisa de faixa em volta aí, risco de choque. Eu tô pensando como que o cara botou aquela prancheta ali em cima da bateria e como vai pegar. Vocês repararam? Não, aqui, ó. Ó. Não, ele tem água. Aqui é tudo cheio. Ele botou cuidado, o risco, tá uma prancheta ali para pegar. De metal, né? Não é metal. De metal. Ó, isso aqui sabe por que tá aqui? É porque Deixei uma coisa automaticamente a gente entende que a bateria ela tem uma tensão de essa aqui 400 volts, né? Mas do jeito que ela está desmontada aqui, ela já está eliminada por blocos. Se qualquer pessoa passar daqui e encostar aqui, não tem problema algum. Então pode colocar onde ela prancheta. Pode colocar. É por essa segurança, entendeu? Agora, e aqui eu tô fazendo os dados já. Entendi. Agora posso perder um amigo também? Pode. Ô Macedo. Você com esse cabelinho aí, você tá parecendo aquele cara do Quem Vai Ficar com Mary. Ai, meu Deus. Vamos por esse caminho, não vai ficar bom, não. Tem a foto do Matheus que foi usada na imagem da live. Tem a sua carequinha aí. Melhor deixar. Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. O motor da Volvo. Mostra o motor da Volvo aí. Show. Vamos mostrar o motor da Volvo e aí a gente já caminha para os finalmente, tá, gente? Resumindo, isso aqui é a parte mecânica do motor da Volvo, né? E aqui é o motor elétrico da Volvo, traseiro, né? Lembrando. Já sujei os dedos. Então aqui é a parte elétrica, né? Onde a gente tem... Lembrando que o gerenciamento desse motor fica fora, né? Fica em cima do motor, em cima na estrutura do carro, né? Para baixo a gente só vem as três fases aqui do motor, né? E desse lado de cá a gente fica a parte mecânica, onde faz a tração para as rodas daí. Um motor traseiro. E na frente, né, a gente tem um motor elétrico entre motor e câmbio também, né? Fazendo a junção com o motor daí. A combustão. Ó, agora a live vai acabar com a pergunta do Alan. Ixi, vai ficar feio. Matheus. O cara tá querendo perder a amizade mesmo. Já perdeu tudo a amizade? Que carro você tem? Eu? Meu Deus. Eu tenho um Ford Focus e um Clio. É quase um Zoe. Não, eu tenho um Lucid, ó. Oh. Tá, E um Bolt, né? e o Bolt agora, nem vou devolver mais.
Ele disse que agora acabou com a vida dele, que o lucro dele tá oficina, ele vai ter que comprar um Bolt para ele também. Não, mas como eu mencionei na live anterior, né? O investimento que a gente fez foi tudo direcionado a essa estrutura e esse conhecimento, né? Mas logo a gente com certeza vai estar rodando aí de elétrico. Legal, bacana. Então, pessoal, já são 9h10. Não, 9h10 não, 9h50, 10 para as 10. Eu vou pedir pro Macedo e depois o Matheus fazer suas considerações finais. Até mesmo que já está acabando a bateria do fone de ouvido de alguém aí que eu tô ouvindo, viu? Não é do meu, não. Então tá Pode bom. Bom, não sei se alguém tem alguma pergunta aí pendente, mas respondemos trocar o todas as meu aqui, perguntas. pode ser o meu. Né? Pode ser o seu. Mas qualquer coisa, manda no direct do Macedo e do Matheus, tá, gente? Isso, qualquer dúvida, estamos à disposição aí. Agradecer, Thiago, pelo espaço aí. Realmente, eu acho que a gente tem que falar sobre mobilidade elétrica, falar sobre a realidade do proprietário do veículo elétrico. Eu sempre digo isso, porque a gente tem tanta fake news, tanta situação que acontece por aí, que existe uma indústria contra o veículo elétrico. E a gente tem que combater isso. Eu passo por uma situação complicada, mas essa situação complicada poderia ter acontecido se meu veículo fosse a combustão, qualquer veículo que tivesse invertido os polos da bateria, teria passado pela mesma situação. Né? Então, não há algo específico contra o veículo elétrico. O Eduardo até pediu, se eu penso em ter outro Você tem, elétrico. Eu tô com o Bolt e tô com o Zoe. E assim, realmente, no momento eu não penso em trocar. Só eventualmente se aparecer alguma oportunidade, alguma coisa assim, mas eu não penso em trocar, porque o Zoe é um carro que é bem interessante pela recarga dele 22. O Bolt, assim, eu peguei o Zoe e fiquei pensando, não, vai ser legal porque ele carrega em 22, todos os pontos que o Bolt carrega em 7.2. Mas aí, a hora que você tem a bateria do Bolt, com aquela autonomia que nós temos no Bolt, é muito difícil que para trocar por um conjunto que faz o que o Bolt faz de autonomia, eu teria que pensar num carro de 400, 500 mil reais. Então é um pulo muito grande. Então, para mim, eu acho que eu vou ficar um bom tempo e creio, penso em ter outro elétrico, claro. O que eu não penso em ter mais na vida é carro a combustão. Se Deus assim me permitir, nunca mais vou voltar para um carro a combustão. Só em situações excepcionais, pegar um Uber, alguma coisa assim, né? Ou se o tipo precisar mandar o elétrico para revisão, alguma coisa, né? Mas eu penso só em ter elétricos. Quem dirige, eu uso uma frase que o então presidente Fernando Collor falou lá, o pessoal mais antigo, assim, que já está ficando careca, vai lembrar disso, né? Que lá no início, final dos anos 90, 80, início dos anos 90, Fernando Collor, na abertura do mercado, falou o seguinte: os carros brasileiros são umas carroças. E nós, 1990. no auge dos nossos golzinhos quadrados, né? Gritávamos: não, nós temos gol quadrado, nós temos Uno quadrado, Temos nós temos Voyajão. carrões aqui, temos Voyajão. E a gente ficou indignado. E a hora que o mercado abriu e começaram a entrar os carros que rodavam do lado de fora, a gente viu que realmente nossos carros eram umas carroças. E aí, eu comparo hoje porque a hora que eu dirijo um carro a combustão, eu me sinto dirigindo uma carroça. Por mais top que o carro seja. Cara, quando a gente está acostumado a andar carro a combustão, você não percebe, mas parece que é um delay enorme naquele espaço da troca da marcha, de uma marcha para outra, que no elétrico você não sente nada disso. Então, a frenagem, a retomada, tudo é muito diferente. Então, eu não penso mais ter outro veículo que não seja elétrico, tá? Pretendo levar isso até quando Deus me permitir. Vou continuar brigando com a Chevrolet para ser ouvido, porque eu acho que o cliente merece respeito. Eu sempre aprendi que o freguês tem sempre razão. E a forma que eles estão tratando, mesmo com o cliente tendo razão, eles procurando algo para não ter razão, é horrível a forma que eles estão tratando. Então, tem que mudar. Eu acho que essa batalha é minha com relação ao meu Bolt,
mas é uma batalha que eu acho que é de todo proprietário de veículo, não apenas elétrico, pedir respeito ao consumidor brasileiro, porque o que estão fazendo, e a hora que a gente busca, as pessoas começam a chamar para a gente, os relatos que tem, não são poucos os casos. Tá aí o Matheus que já reparou 2 carros que vieram de concessionária. Cara, o Tesla, eu fico pensando no tamanho do absurdo, porque não é inverter o polo de uma chupeta com 2 cabos pretos, que talvez. Eu digo que até talvez o mecânico, a culpada principal é a concessionária, que deu 2 cabos pretos em vez do cabo preto e vermelho. Né? Mas, cara, pegar uma bateria e colocar ela errada e ligar o polo invertido, cara, pelo amor de Deus, uma criança sabe fazer isso. Está escrito mais, que é o cabo vermelho, e menos, que é o cabo preto. Básico. Então, o despreparo é grande. Acho que é uma luta de todos. Agradeço pelo espaço. Estou aberto aí para quem quiser me chamar, para quem quiser conversar sobre isso. E logo, final do mês agora, vamos ter mais uma jornada elétrica cortando o Brasil, saindo de Bolt, lá de Jaraguá do Sul. E estou fazendo ainda o percurso, mas vou compartilhar tudo com vocês aqui no Instagram. Até me cobraram esses dias. Falando, não, teve um cara nos Estados Unidos que está fazendo um percurso, não sei de quanto, lá botando o tempo inteiro ao vivo. Eu falei assim, eu não tive dinheiro para colocar uma antena Starlink no teto do Bolt para transmitir tudo em tempo real ainda. Vai fazer E não com ia pegar claro, bem. o cara não vai ver nem metade do percurso. E com vivo também não dá. Qualquer operadora, elas funcionam só por região. Mas é isso. Obrigado aí e pelo espaço e estou à disposição de todos. Valeu. Matheus, por favor. Então, da minha parte também, agradecimento. Acho que sou muito grato por tudo. Primeiramente pelo Thiago, né? Que tudo isso que a gente está vivendo hoje aqui entre eu e o Macedo e o carro é fruto do Thiago, né? Indicação da live anterior. Prazer muito grande. E agradecido por isso, pela confiança também, né, do Macedo de ter mandado o carro de guincho sem mesmo ter um contato, né? Conversar, entender, conhecer a estrutura, a pessoa, né? Gratidão por isso também. E também, né, agradecer sei lá, todo mundo aí que apoia essa parte da mobilidade elétrica. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente para você. Você não tá tão parecido com a Xuxa assim pra gente falar isso. Porque assim, como vocês estavam falando antes, ter gente para falar mal, tem. Agora, pessoas para lutar, mostrar que é possível ter um carro elétrico, mostrar um dia a dia como o Thiago faz ali do trabalho dele, e a gente aqui na oficina mostrar um pouco do nosso trabalho e dizer que é possível também reparar e fazer um diagnóstico e solucionar isso, né? Eu acho que é muito bom para que o Brasil veja o carro elétrico de uma maneira diferente, né? Tire aqueles porquês, né, que muitos colocam. E gratidão, é isso aí minha palavra. É isso aí. E quem precisar pode me chamar aí, que tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição. Tamo junto. Perguntaram ali se o Matheus faz manutenção em BID. Eu acho que qualquer coisa que está nas 4 rodas e vai eletricidade faz manutenção, né? Duvido que então, lembrando, a oficina aqui a gente abriu ela. Eu trabalho de mecânico desde os 13 anos. E eu, desde lá do Fusca, alicate, caminhão, era essas coisas. A gente foi evoluindo, não querendo ficar sempre no mesmo nível, sempre buscando conhecimento. Por isso que a gente está aqui hoje. A oficina está aberta para todos os tipos de veículos, mas automaticamente o nosso público maior são os elétricos. Mas a gente atende todos, e todas as marcas. E aproveitando aqui o final, só para o pessoal que está acompanhando também, esqueci de falar, eu estou fazendo uma rifa de uma scooter elétrica. Fala aí, fala da rifa. Então, assim, esse período aí sem o carro, todo esse transtorno que eu passei de me acidentar, quebrar o ombro, eu tive acabei tendo um pouquinho de dificuldade financeira nesse período e resolvi, eu tenho uma scooter elétrica, né? Eu paguei 5 mil quando eu comprei nela, estou fazendo uma rifa, coloquei que o objetivo seria arrecadar até 15 mil, que era o custo final vai ficar nisso aí, com transporte e tudo mais, mas na hora que eu pegar o carro, eu tendo conseguido arrecadar pelo menos o valor da scooter, eu vou providenciar o sorteio. Eu não sei se você consegue colocar o link depois aí para o pessoal, ou quem quiser me chama,
Depois da live ela vai ficar Não, gravada aí. Se dá para a colocar o gente link pode fazer o no. seguinte, faz um story, marca o Matheus e eu, e aí a gente compartilha com o pessoal. Beleza. E quem Ótimo. quiser me chama também. Estou vendendo a R$ 25 o número. É mais para ajudar para conseguir. Se não conseguir, eu já consegui arrecadar, tá em R$ 3.100, tá? Vou prestar conta de tudo, mostrar. Inclusive, já lanço um desafio aqui, porque algumas pessoas fizeram essa proposta. Tem várias pessoas que estão comprando e falaram assim: se comprar, eu não vou querer o prêmio. E eu falei o seguinte: se você ganhar, eu também não vou querer e vou entregar na mão de alguma pessoa para fazer uma rifa em prol do Hospital do Câncer, tá? Uhum. Então, já deixo, é um valor módico, R$ 25, então convoca a comprar e já deixo essa sugestão, quem não precisar dela, que não pegue e a gente vai colocar para posteriormente a uma rifa para o hospital direcionado ao Hospital do Câncer, né? Que a gente sabe o trabalho que esse pessoal faz e só quem eu não tive, graças a Deus, Deus não trouxe esse problema para nenhum familiar meu, mas já perdi pessoas muito próximas, muito queridas e sei a diferença que esse pessoal faz na vida dessas pessoas. Então, é uma sugestão para quem adquirir aí, se não estiver precisando. Se estiver precisando, pegue e use, porque é legal pra caramba. É isso aí. E eu vou fazer um desafio também, viu? Tem o canal no YouTube, ele está com 7.600 pessoas. O Macedo até falou para mim, ó, por que que você não faz uma live com uma promoção? Infelizmente o YouTube ele só abre para você fazer essas ações de doação a partir de 10 mil pessoas, tá? Quando tiver, bater 10 mil pessoas, eu vou marcar a live para a gente fazer a doação para o Hospital do Câncer, tá? E até avisando um pouquinho, pessoal, eu coloquei no ar já o meu site, que é o meucarroelétrico.tech.br, onde eu jogo todos os conteúdos que eu faço, tanto no Instagram, no YouTube, os textos estou colocando lá, e até classificados de carros elétricos a gente está colocando lá. Então, eu gostaria de agradecer o pessoal aí por ter acompanhado a live, conhecer a história do Macedo, o profissionalismo do Matheus da EZN Car Service, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, inclusive dos carros elétricos em estacionamentos subterrâneos, a gente vai falar sobre isso aí. Pode marcar a gente, pode mandar mensagem no direct que o pessoal responde, tá? Eu não esqueci, não deixei de ver a sua pergunta aí, mas é um assunto para uma outra conversa aí sobre os carros elétricos em estacionamentos, tá bom, gente? É a Grupo prosa WhatsApp mais tem longa. vários. Exatamente. Tá ficando longa aí a história e amanhã a gente tem que trabalhar, não é não? Eu tô na vantagem aqui ainda, que para mim são 9 da noite aqui em Mato Grosso ainda. Eu estou no passado. Tá certo. Gente, muito obrigado mesmo. Valeu, Macedo. Valeu, Matheus. Um abraço para todo mundo aí. Um ótimo Dia dos Pais ainda, para quem ainda está Verdade. vivendo ele. Feliz Dia dos Pais aos pais Pra aí todos. presentes. Aí. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, tchau, Tchau. tchau.